Hoje o vídeo vai ter um clima bem diferente. Fala galera, JV Machado aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, vamos sair bastante do mainstream, de tudo que a gente está acostumado a ter aqui no canal, e vamos falar sobre uma obra pouco conhecida, porém importantíssima e muito impactante. A ideia para fazer esse vídeo saiu lá daquele outro vídeo de Solo Leveling, onde eu abordei algumas diferenças entre a novel e a webtoon, e como a webtoon estava amenizando algumas coisas para evitar entrar em uns assuntos polêmicos, né, sobre a má retratação que o autor da novel, que é sul-coreano, deu para os japoneses em sua obra. Naquele vídeo eu dei um bocado de contextualização histórica para vocês entenderem melhor porque as relações entre a Coreia e o Japão são abaladas até hoje. E eu acabei falando sobre a situação das mulheres de conforto do exército japonês e citei o quadrinho Grama, da queridíssima, melhor editora do Brasil, Pipoca Nankin. E é esse quadrinho aqui, ó galera, eu já tenho até minha edição aqui, é um capa dura, lindíssimo, depois eu vou mostrar melhor para vocês a edição. E bom, eu achei bacana que vocês me encorajaram a fazer um vídeo só sobre essa obra e disseram que não importava ser fora do mainstream e que eu deveria trazer. Bom, aqui está então, esse vídeo só tá saindo agora por causa da força que vocês deram lá no outro vídeo, então meu muito obrigado lá pela moral. Agora vamos ver se esse vídeo vai vingar, né? Porque para ele ir longe, você tem que deixar o seu like aí, compartilhar com quem mais você conhece que curte quadrinhos, porque essa aqui é uma obra que todo mundo deveria conhecer para crescer até como pessoa, cara. E se inscreve aí também se você não for inscrito ou inscrita e já clique no sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E agora, não pula porque tem oferta importante, hein? Here comes the money. Here we go. Money talk. Sim, galera, vamos falar novamente da Amazon, que é o melhor lugar para você comprar seus quadrinhos. E mais ainda, lá você pode comprar a sua edição de Grama. Eu já tenho a minha aqui, né? Vai até ficar um link aí embaixo que você já pode ir direto para a página de Grama lá da Amazon e comprar com desconto, porque, né, a Amazon sempre tem desconto. Só que agora, galera, tá rolando uma promoção de compre 4 e pague 3. Então, a cada 4 quadrinhos que você colocar no carrinho, um vai sair de graça quando você for finalizar a compra. Então, se você comprar 4, você leva um de graça. Se você comprar 8, você leva 2. Se você comprar 12, você leva 3 de graça. Se ligou? E aproveita então, porque essa promoção só vai até o domingo agora, dia 15 de novembro. Mas até lá dá tempo de aproveitar, levar o Grama e quebra colocar mais 3 quadrinhos pelo menos e um deles vai sair de graça. Então se liga lá e, claro, compra pelo nosso link aqui embaixo, que é por onde você pode colaborar com o nosso canal e isso ajuda a gente bastante. Pois então, galera, agora vamos pro conteúdo. Primeiramente, galera, vale a pena eu dizer que se você é uma pessoa muito sensível a certos tópicos que envolvem violência e abusos, essa obra e esse vídeo talvez não sejam para vocês. Inclusive, esse quadrinho está classificado como para maiores de 16 anos na Amazon, então se você tem menos de 16 anos, provavelmente não é para você também. Dado o disclaimer, vamos em frente. Grama é um quadrinho sul-coreano, portanto manhwa, que retrata a história de Ok Sun-lee. A vovó Ok Sun-lee é uma das muitas mulheres que foram vítimas de um brutal sistema de escravidão sexual criado pelo Japão Imperial durante suas incursões de expansão territorial. Essas mulheres eram chamadas de mulheres de conforto do exército imperial japonês, numa forma de eufemismo muito escroto e machista para mascarar a brutalidade que aquilo realmente representava, né? Essa forma de chamar é bizarramente utilizada até mesmo na Coreia do Sul, onde a prática foi mais difundida. Talvez para eles não entrarem numa zona diplomática tão desconfortável com o Japão, né? É claro que as vítimas não concordam com esse eufemismo estúpido que retrata apenas o ponto de vista dos abusadores e ignora o da vítima, né? Bom, e a autora de Grama é a Kim-suk Gendry-Kim, uma quadrinista também sul-coreana. E para ouvir toda a história da vovó Ok Sun-lee, a Kim-suk é ocasionalmente a Casa da Partilha, que é uma casa barra organização que abriga as mulheres que foram vítimas desse sistema das mulheres de conforto, além de advogar a favor delas em casos judiciais. É nessa casa que a Ok Sun vive hoje, depois de ter passado por uma infinidade de situações, e nós acompanhamos todo o relato dela para Kim-suk, onde ela conta desde sua infância até os tempos atuais. Nós acompanhamos nessa história indo de uma criança pura e ingênua até uma senhora bastante sofrida e até desiludida com o mundo. Inclusive por isso que eu, como tantas pessoas, acham tão bacana essa capa branca. Aquela capa de cima é uma sobrecapa, na verdade, essa é a capa mesmo da capa dura, e a gente tem aqui a Ok Sun pequena, olhando para si mesma mais velha, né? Ou o contrário. Vamos falar um pouco sobre a história dela então. Ok Sun era uma menina alegre, por mais que sua vida fosse sofrida, já que ela nasceu numa Coreia já ocupada pelo Japão Imperial e na iminência da Segunda Guerra Mundial. Ela era a menina mais velha de uma família de uma penca de criançada. Ela ajudava a mãe cuidando de outros 2 ou 3 irmãos menores e ela tinha também um irmão mais velho. Tudo que ela sempre quis foi estudar, mas por mais que ela pedisse para a mãe dela, ela nunca pôde ir para a escola. Só
o irmão dela, o mais velho dos filhos, teve a chance de ir. Os pais dela sofriam para tentar colocar comida na mesa, como a maioria dos coreanos naquela época, mas na maioria dos dias eles não conseguiam. Não raras as vezes a menina se alimentava de sopa de casca de árvore ou de qualquer raiz que pudesse encontrar para não morrer de fome. Até que um dia surge um casal querendo adotar a menina. Esse casal era dono de restaurante e isso fez com que a mãe dela tenha ficado num dilema enorme, porque afinal, por mais que o casal fosse utilizar a menina para ajudar nos serviços, pelo menos lá ela não passaria fome. E aí a mãe dela pergunta então à menina Ok-sun se ela gostaria de ser adotada pelo casal. E claro que a menina não entendia o que isso significava, mas a primeira pergunta que ela faz é: se eu aceitar, eu vou poder estudar finalmente? E gente, esse é o primeiro soco na nossa cara, velho. E logo depois ela pergunta se ela, mesmo sendo adotada, continuaria podendo ver sua família e visitar os irmãozinhos. Ok, esse aí é o segundo soco na nossa cara que arranca até lágrimas. Daí a mãe dela faz o que todo adulto faz quando é encurralado assim por uma criança, né? Mentiu. Ela falou que lá ela poderia estudar e que poderia visitar a família de vez em quando, e mais ainda, disse que lá ela não passaria fome. Bom, pelo menos isso era mais verdade que as outras coisas, né? Enfim, para não entregar mais pontos-chave da história, eu vou resumir, mas acontece que a gente vê uma cadeia aí de tráfico humano, isso tudo feito pelos próprios cidadãos coreanos, no caso, né? Depois ela é revendida para outro lugar e por fim chega na tal cena que está representada na sobrecapa da edição da Pipoca Nankin, onde ela é sequestrada por soldados japoneses e aí sim levada para uma casa de conforto, onde daí os relatos que já eram pesados começam a ficar piores ainda. E ao longo da história ela vai contando o relato de outras mulheres também, como elas chegaram na casa de conforto ou nas casas de conforto por onde ela foi passando, e a gente tem relato assim dela, mas sobre a história das outras mulheres e você vê assim diversos tipos de sofrimentos diferentes, diversos tipos de formas que as mulheres foram levadas para lá, para as casas de conforto, né? Algumas eram enganadas com ofertas de emprego falsa, outras eram vendidas mesmo, outras eram sequestradas, enfim, a maioria das vezes eram por próprios cidadãos coreanos mesmo que cometiam esses sequestros, esses tráficos humanos. Então você vê, cara, que o ser humano é uma merda, né? Eu sei que falando dessa forma, parece que a história vai ser muito pesada de ler e com muitas cenas explícitas, mas muito pelo contrário. E eu devo dizer que a Kensuke conduz toda a obra de uma forma magistral. Primeiro, eu já gostei muito do fato de a narrativa de Grama ser permeada por esses momentos, onde para construir uma história na outra, ou quando há uma alteração brusca no clima da história, a Kensuke retratou na própria obra ela mesma conversando com a Ok-sun dentro da casa da partilha. É basicamente uma metalinguagem. E por algum motivo, aquilo ali me causou uma imersão enorme, porque foi como se eu visse não só a história da menina Ok-sun, mas também a senhora Ok-sun nos dias de hoje. Além disso, era como se aquela personagem ali no papel fosse ela mesma falando pra mim. Então, pra mim foi exatamente como assistir a uma entrevista. Entende, mais ou menos? Aquela personagem ali, pra mim, não era apenas uma personagem desenhada com nanquim numa folha em branco. Pra mim, era uma pessoa real, e saber que teve uma pessoa real, de carne e osso, que tava ali relatando tudo aquilo pra uma outra pessoa, fazia com que tudo que viria a seguir, em mais um trecho de história relatada, ser muito mais real e palpável. A imersão pra mim foi tanta que eu comecei a considerar que talvez eu fosse ficar incomodado quando chegasse a inevitável hora em que a Kensuke fosse retratar os momentos dos abusos que a Ok-sun sofreu, né? Mas como eu disse, a Kensuke conduziu tudo de uma maneira magistral. Eu consegui me sentir muito imerso e profundamente desconfortável, né? Como todos devem se sentir quando ouvem um relato tão triste e repugnante. E, no entanto, ela não desenhou uma única página com conteúdo explícito. Foi como se ela se garantisse só pela narrativa. As perguntas que ela fazia para a vovó Ok-sun se encarregavam de perguntar tudo aquilo que você mesmo poderia querer saber, e a honestidade, o impacto das palavras da Ok-sun eram tão avassaladores que você não precisaria mais ver nada para sentir um soco na boca do seu estômago. E a Kensuke, a autora, ela entendeu isso. Talvez por isso ela tenha percebido que nada além das palavras daquela mulher seria necessário. Daí, no momento onde você sente que está prestes a vir uma cena explícita tenebrosa, o que acontece? Vem a Kensuke com uma arte quase abstrata, com uma mão pesadíssima no nanquim, como se ela quisesse sujar tanto a própria arte e pesar tanto o papel, quanto ela sentia que aquela cena seria pesada. E aquele tanto de tinta e tanto de arte meio suja nos causa
um incômodo que é o suficiente para você entender o incômodo que ela queria te transmitir. E, gente, para quem tem uma certa sensibilidade para esse tipo de assunto, isso foi uma sacada simplesmente genial dessa mulher. Meus parabéns, cara. Teriam muitas cenas que seriam pesadas e que passariam dos limites para muitas pessoas e ainda corria o risco de a arte dela começar a tentar se sobrepor ao relato da Ok-sun, que foi a própria vítima daqueles atos perversos. Mas eu tenho certeza que nenhuma arte conseguiria representar os horrores tão pesados quanto os que a Ok-sun relatava. Então a Kensuke não precisava nem tentar. Essa era a resposta certa, na minha opinião. Eu vou viajar um pouco aqui, mas é como se fosse... Assim, quem é fã de Lovecraft sabe. O Lovecraft, ele trabalha muito no terror ali psicológico e no final das contas ele não precisa detalhar muita coisa e nunca te mostrar nada muito explícito, porque só de você imaginar, às vezes, a sua cabeça, o seu pensamento e o relato ali vai muito além do que qualquer coisa poderia ser descrita pra você, entende? É como eu sinto que seria na arte se a Kensuke tentasse expressar os momentos na arte dela. Às vezes é melhor não. No final das contas, a Kensuke foi sensata e entendeu que a arte dela ali tinha um papel mais auxiliar. O protagonismo, de fato, estava e está todo no relato em si da Ok-sun Lee. Agora eu queria fazer algumas reflexões aqui, porque a história do quadrinho vocês precisam ler por si mesmos para sentir tudo que esse quadrinho carrega. Mas depois que você lê, algumas coisas ficam evidenciadas. Primeiro, a gente tem que entender que não se trata de uma questão simples de um país ou outro. Isso seria simplificar demais as coisas e não apontar o verdadeiro problema. O problema, meus amigos, é que às vezes, tipo na maioria das vezes, o ser humano é uma merda. A própria Coreia do Sul, durante a Guerra da Coreia, aparentemente tinha um sistema de escravidão sexual rolando também. Além do que eles fizeram na Guerra do Vietnã, onde hoje existe até um adjetivo para as crianças que nasceram dos abusos praticados pelos sul-coreanos sobre as mulheres vietnamitas, que são os Lai Dai Han, caso vocês queiram pesquisar aí. Mas enfim, obviamente eu não estou justificando aqui que algo hediondo deva acontecer com o povo, já que ele foi hediondo com outros. Apesar desses casos da Coreia terem sido praticados depois de eles já terem sofrido com a ocupação japonesa. De toda forma, a única coisa que eu estou dizendo aqui é que o problema são as pessoas. É só as pessoas estarem inseridas num contexto maluco, onde tá tudo um caos e parece não existir lei, que pronto, cara. Passa a virar selva e aí as coisas mais hediondas acontecem. E isso é mostrado no próprio quadrinho, onde por mais que as casas de conforto fossem instauradas e até administradas por japoneses, ao que tudo indica, era minoria as mulheres que iam parar lá sendo levadas por soldados japoneses. Muitas eram vendidas por coreanos, como a própria Ok-sun foi vendida para um casal coreano, depois para outro. Enfim, num contexto de guerra, as pessoas costumam desumanizar outras pessoas em situações mais precárias que elas. Na verdade, todo mundo faz isso até num contexto normal, quando vê um morador de rua e trata como um animal infeccioso. O problema é tão profundo que, na verdade, toda essa situação demorou décadas e décadas para ganhar exposição na mídia, porque a maioria das mulheres tinha vergonha e medo de revelar tudo que tinham sofrido. Para vocês terem uma ideia, a Ok-sun começou a ser rejeitada pela própria família, que não quis acreditar em partes do relato dela. E aí passaram a ter certa repulsa dela por coisas que ela nem teve culpa. É algo bizarro de se imaginar e, no entanto, ainda é muito comum na maioria das sociedades orientais. Na verdade, não só orientais, né? Aqui mesmo rola a maior parada de culpabilização da vítima, cara. Só você ver aí caso de estupro, onde a primeira coisa que a pessoa pergunta era onde a mulher estava, o que ela estava vestindo e, porra, teve até aquele comentarista falando merda aí, como ele sempre faz recentemente, que ele falou que se a própria filha, vocês estão ligados, né? Que se a própria filha fosse abusada, ele primeiro ia perguntar onde ela estava e se ela tivesse uma festinha, ele não ia nem denunciar o cara, porque aí ela que fez coisa errada, enfim, velho. Nada é simples. Mas enfim, essa desgraça toda sobre a qual a gente está falando aqui, obviamente não há contestação que foi causada e institucionalizada pelo Japão Imperial. Mas no fundo, foi alimentada pelas fezes que o ser humano consegue ser no seu pior e mais primitivo estado. E também, na maioria das vezes, não vale a pena defender bandeira de países, porque se você for ver, todo o país fez sua cagada inacreditável. E no final das contas, passam todos de indivíduos. Você não consegue colocar todos os indivíduos na mesma bolha e falar que todos são um bando de bosta. Só o ser humano, geralmente é mesmo. Outro pensamento que me veio quando eu tava lendo essa obra, e eu vou falar logo porque afinal não é spoiler pra ninguém que caíram 2 bombas atômicas no Japão e depois disso eles se renderam e se recolheram novamente. Aliás, de vez em quando rola uma contextualização temporal na obra e que mostra ali pontos históricos que estavam acontecendo naquele mesmo momento. Então a gente tem alguns contextos ali da Segunda Guerra, a gente vê outros relatos como o massacre ou o grande estupro de Nanquim, que foi provavelmente a coisa mais bizarra
guerra que o Japão Imperial cometeu. Então, enfim, no final das contas, essa obra também é uma biografia de casos de guerra, assim como foi Maus, que todo mundo já deveria ter lido. Agora deixa eu voltar lá no meu raciocínio que eu queria fazer. É maluco pensar como uma bomba atômica que significou a morte para tantas pessoas, ao mesmo tempo significou um momento de libertação para tantas outras. E eu não estou defendendo o uso da bomba atômica aqui, eu estou apenas colocando um ponto que pode ter dupla interpretação dependendo apenas de qual lado você olha para ele. É fato que sem a bomba empregada ali, naquele momento, o Japão não se renderia. Afinal de contas, eles planejavam ampliar os esforços de guerra ainda mais, o que significaria mais catástrofes e mais exploração sobre seus territórios conquistados. No caso, Coreia e uma parte da China. Na verdade, uma porreira de países do Sudeste Asiático, Malásia, Singapura, Indonésia. Eu falei um pouco disso aí no outro vídeo, né? E no caso, enquanto algumas centenas de milhares de pessoas morreram, outro incontável número de pessoas estava vendo, enfim, uma libertação de verdadeiras torturas. É algo meio louco de você considerar e pensar, mas tem um momento muito específico nessa obra onde essa reflexão acaba saltando, já que foi depois que as bombas caíram que o exército soviético entrou no processo de libertação da parte norte da Península Coreana. Bom, galera, resta dizer aqui que esse foi sem dúvidas um dos melhores quadrinhos que eu já li do Pipoca Nanquim, sem dúvida alguma, cara. E foi uma das melhores e piores experiências de leituras ao mesmo tempo. Isso porque a experiência consegue ser angustiante, te fazer se sentir bem mal às vezes, mas ao mesmo tempo você sabe que é importante se expor àquilo, porque assim, de certa forma, você tá ouvindo a voz daquelas mulheres e dando espaço ao testemunho delas e não só fechando os olhos para a situação por ser algo que te deixaria desconfortável. Eu sei que o meu desconforto não é nada comparado ao que elas passaram, então mesmo quando a leitura chegava no momento difícil, eu dava aquela respirada funda, ficava indignado, dava umas boas xingadas e depois eu seguia em frente. Enfim, galera, é um quadrinho de uma importância gigantesca, um dos quadrinhos mais importantes lançados recentemente, que inclusive já ganhou diversos prêmios e mais recentemente concorreu ao Eisner desse ano em 3 categorias diferentes. É aquela obra no nível de importância de Maus, sabe? Eu inclusive mantenho o meu ali entre o Maus e o Persepolis, porque é esse nível de importância mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre a edição de grama que a gente tem aqui no Brasil, feita pela editora Pipoca Nanquim. Tá um gibizaço lindo de ter na coleção, galera. Tá um bitolão de uma capa dura com 492 páginas em offset de alta gramatura, sobrecapa em soft touch, que é essa sobrecapa aqui, com verniz aplicado na sobrecapa, a lombada que é redonda, e tem até marcador de página em fita de cetim. O miolo é colado e costurado. Eu vou tentar mostrar para vocês nessa câmera aqui, mas se não der eu mostro no celular, porque aqui está desfocadaço. Mas por conta do miolo ser colado e costurado, vocês veem que aqui a costura sobe, né? Que é o comum, gente. Isso aqui não é defeito não, é comum. Precisa subir justamente para as páginas ficarem maleáveis. Vocês verem que mesmo sendo um bitolão gigante de quase 500 páginas, é muito maleável, muito tranquilo de se ler. As páginas abrem tranquilamente, você lê muito confortavelmente assim, ó. Enfim, tá o luxo do luxo, coisa de alta qualidade, gente. Tá aquele padrão Pipoca Nanquim que quem já conhece a editora já sabe que pode comprar de olhos fechados. Bom, galera, muito obrigado a galerinha que me encorajou e motivou a fazer esse vídeo. É muito bacana fazer uns vídeos fora do mainstream de vez em quando também, né? E se você já decidiu que quer ter o grama na sua coleção, não se esqueça de aproveitar aí as promoções da Amazon e, claro, não se esqueça também do nosso link aí embaixo que já vai direto para a página de grama lá na Amazon. Meu muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu!